Jornal da Manhã. Entrevista. 8h02, estamos recebendo em nossos estúdios o diretor titular do CIESP Sorocaba, Eli Domingues de Silos. Bom dia, tudo bem com o senhor? Olá, Rosana, bom dia aqui, com prazer imenso estar com vocês aqui da Jovem Pan, falar um pouco sobre Sorocaba, sobre o setor industrial, a economia, não só de Sorocaba, talvez até falar um pouco sobre a região administrativa de Sorocaba. Podemos convidar ele para ser locutor aqui agora na Jovem Pan, com esse vozeirão que ele tem, tá humilhando a minha, eu não tô, viu? Nós estamos aqui, como a Rosana disse, com o diretor titular do CIESP Sorocaba, e 2022 foi marcado por desafios para a indústria que sentiu os efeitos da pós-pandemia, né? E nós tivemos também a guerra na Europa, a crise da Argentina e um cenário político conturbado de eleições. Como é que foi esse ano de 2022? É um ano que a gente quer esquecer ou dá para destacar algumas coisas que foram muito positivas mesmo diante de todo esse cenário que poderia ter complicado? Olha, Kiko, eu acho que falando sobre o Brasil, logo no início de janeiro, 5 de janeiro de 2021, não só os economistas como o cenário do país era de crescimento de 0,5%, menos de 1%. E esse ano nós estamos fechando o país como um todo por volta de 3% de crescimento de PIB. E se você particularizar Sorocaba, é um negócio fora da realidade. Fora da realidade, Kiko. Nós tivemos o ano de 2022 aí um crescimento do PIB, isso daí são dados do SEAD, dados do IBGE, de 9,7% do PIB. Isso daí é maior que o crescimento. A China não cresceu isso, a Índia, qualquer país da Europa não cresceu. E você vai falar, mas como é que explica isso daí? Na realidade, isso aí é uma história que se vem desenvolvendo ao longo do tempo, não é 2022, 2021, 2020. É uma história junto o setor industrial, junto com a academia, onde tem formação de mão de obra adequada, parceria com o poder público, as escolas profissionalizantes, e com todo esse conjunto de ações sempre de mão dadas, as entidades, relacionamento sem olhar notícia ruim, né? Exatamente. Tem notícia ruim? Tem. Vamos virar costa, a gente tem que, aquele lema. Tem que levantar todo dia cedo, trabalhar, movimentar a economia, ver os pontos que nós temos que melhorar. E obviamente dificuldade vai existir daqui para frente, principalmente nessa virada de chave que nós estamos tendo aí de novo governo a nível federal, estadual. Ou seja, uma virada de chave nós tínhamos uma inflação, né, que estava reduzida em função dos combustíveis com a desoneração, uma série de medidas que foram tomadas num processo eleitoral para a tentativa, inclusive, da continuidade do presidente Bolsonaro. Isso fica claro para a gente nessa análise. E algumas coisas terão que retornar a uma condição positiva, né? E a gente vê que tudo isso pode culminar aquilo que você tem como expectativa, a própria reforma tributária que o governo deve apresentar ou discutir antes de apresentar, né? Sem dúvida, isso é uma reforma tributária, é um ponto que a gente faz mais de 30 anos que a gente passa governo e a gente não consegue emplacar. Era para ter feito aí durante o ano passado, realmente não aconteceu em função de toda a turbulência política que nós tivemos. Agora está previsto, o novo governo está comentando isso aí no primeiro semestre de fazer. É necessário? Por outro lado, é um pouco preocupante. Você mexer numa reforma tributária no momento que está em crise, vai ser um puxa-cobertor para cá, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Então tem preocupações. Ele já vai se reunir, inclusive, o Lula no dia 27 com os governadores. Né? Porque sem os governadores não dá para passar, os deputados não passam a reforma. Cada estado na reforma cada estado vai querer puxar o cobertor pro seu lado. Falar, aqui tá, meu pé tá fora, eu tenho que melhorar, tenho que trabalhar. Então não vai ser fácil você fazer uma reforma tributária. O ideal numa reforma tributária, quando tá tudo o cenário em paz, a economia tá boa, daí você faz uma reforma para adequar. No momento turbulento como nós estamos, é difícil, mas é necessário. Eu acho que uma reforma tributária ou não fazer, temos que fazer sim. Agora, essa ilha que se criou em Sorocaba, o que se deve? De repente, o crescimento, a vinda da Toyota trouxe uma empresa satélites, a indústria automecânica em Sorocaba, ela sempre teve muita força, muita tradição. Depois, a Case quase parou, depois retornou, depois com a Fiat muito forte para nossa região. Hoje, a nossa exportação, inclusive em função da própria Toyota para a Argentina, a gente cresceu muito na área de exportação, algo em torno de 44%. 44%. Né? É um número bastante significativo. Aí eu lhe pergunto, quais foram as condições, né? A CIESP liderando, Parque Tecnológico, o que fez Sorocaba ser o poder público na figura do prefeito Manga, alguém muito arrojado, quer dizer, os personagens, as estrelas, as pessoas que estão jogando nessa cena, como é que cada uma teve um papel importante para que a gente crescesse no momento em que ninguém cresceu?
Eu acho que aí é a primeira diversificação vamos falar sobre o setor industrial, mas o setor industrial acaba envolvendo outros segmentos. Por que vem supermercado em Sorocaba? Por que a construção civil vai bem? Porque o setor industrial, que é predominante em Sorocaba, ele está indo muito bem. Nós tivemos aí na década de 60, 50 aí o setor têxtil que estava bombando. Depois de um momento aí deu crise porque estava focalizado no setor só. Essa diversificação do setor industrial, isso é a força, o diamante que nós temos aí. Se você na década de 60, 70 começou o setor metal mecânico, que foi muito bom para Sorocaba. Nós tivemos aí engrenagem, maquinagem, exatamente, motopeças, tudo aqui naquela região próxima da prefeitura ali, isso. Teve um crescimento fantástico, geração de emprego. E da década de 2000 praticamente, 95, 2000, começou a ter uma diversificação. Então tem o setor automotivo, tem o setor eletroeletrônico, setor de máquinas agrícolas, setor de agronegócios vai bem, mas nós temos empresas que fabricam equipamentos para o setor de agronegócios, que hoje tem fila de quase de um ano para você comprar algumas máquinas do setor agrícola. Isso daí é geração de emprego, movimentação da economia, a cidade vai bem e mais do que isso, a região nossa, você comentou o caso da Toyota aqui, que está indo muito bem, praticamente aí desses 44% de exportação de Sorocaba, mas na região metropolitana, Kiko, cresceu 53,7%. Ou seja, não cresceu sozinha Sorocaba. Cresceu mais que Sorocaba. Você pega Porto Feliz, por exemplo, que tem a fábrica da Toyota de motores. Né? 1/3 dos motores está sendo exportado para o mercado mais exigente do mundo, que é os Estados Unidos. Então não é pouca coisa, não. Isso aqui é qualificação de mão de obra. Aí entra aí os fatores que você citou aí. O que é esse milagre? Na realidade é toda uma tratativa que vem sendo feita lá atrás, de você ter mão de obra qualificada em parceria com as escolas técnicas, Senai, faculdades, universidade, o Parque Tecnológico, que fez 10 anos, eu sou um dos fundadores do Parque Tecnológico. Sim. A gente começou isso aí lá atrás, Lippe, né? Com o Vitor Lippe, exatamente. E devagarzinho foi encaminhando, hoje praticamente é o segundo melhor parque do Brasil. São José dos Campos tem 30 anos lá, obviamente. Mas São José dos Campos é um setor aeronáutico, é pouca coisa. Aqui é diversificado. Aqui é diversificado. Exatamente. E então aqui eu acho que a probabilidade de a gente ter um crescimento maior do Parque Tecnológico, mas junto com o setor acadêmico, que na realidade forma essa união entre o setor industrial, nós do CIESP, junto com as faculdades, universidade e Parque Tecnológico, a gente acaba buscando e formando o que precisa para o mercado. Porque às vezes muitas escolas, você que é do setor aí de escolas, você acaba formando muitas escolas aí, acaba formando profissionais. Tem a FATEC, você tem a faculdade de engenharia da FACENS crescendo de maneira com cursos novos, né? Então, às vezes a pessoa pega o canudo, vamos dizer, e depois não tem emprego. Aqui não, Sorocaba tem uma sintonia onde você forma mão de obra qualificada e o mercado precisa daquilo dali. Então quando uma indústria multinacional, ou aqui do Brasil mesmo, que vem se instalar no país, a Toyota foi mais de 100 cidades do Brasil que ela analisou para se instalar. Daí ela diminuiu para 50, 30, 25 e escolheu Sorocaba. E agora trouxe até a direção, né? Toda a direção que estava lá em São Bernardo vieram para cá. Aí que gera o impacto na área de serviços, porque quando você falou que a indústria forte gera a necessidade o gasto, o investimento das pessoas no supermercado, na escola, enfim, nos shoppings da cidade, no centro da cidade, o comércio do centro, quer dizer, aonde está o impacto? Aí está a força da indústria, ela gera todo o resto, como você nos explicava há alguns instantes. Sem dúvida. Se pegar na década de 80, por exemplo, uma multinacional vinha para Sorocaba, mas o pessoal de fábrica morava aqui. Pessoal de supervisão, gerente e direção, normalmente morava fora. Vinha, pegava o carro, chegava na porta da fábrica e voltava para sua casa. Agora ele tem condomínio, hoje agora não, ele constrói hoje casa mudou. Aqui. O que é isso daqui? É o poder público de modo geral, que na realidade criou uma infraestrutura na cidade onde a qualidade de vida aqui é boa, você tem boas escolas, então o gerente e o diretor, ele prefere sair das grandes cidades e vir para Sorocaba com uma boa qualidade de vida. Isso daí movimenta toda a economia. Com isso aí você tem que ter novas escolas bilíngue, restaurantes bons, ou supermercado, tudo isso daí vai mexendo com a economia como um todo. Então não é só o setor industrial, pode ser uma alavanca principal, com certeza. Mas eles se precisam, se comunicam, né? Se comunicam.
exatamente, e principalmente vendo as necessidades. Isso é um poder atento que o poder público tem que estar muito focado nisso daqui. E a gente falou do prefeito Rodrigo Manga, a gente pelo menos uma vez por semana hoje, inclusive ontem ele ligou, eu cheguei de viagem ontem à tarde. Ele adora pedir as coisas para as empresas, né? Quero fazer Natal, quero pôr lâmpada, vai lá, vamos pedir para a indústria. Vamos ligar para ele e pedir, passar o Pires, né? Então a gente se fala aí várias vezes aí por semana e com conversa. Então essa união entre o poder público junto facilita, com as empresas, autoriza com agilidade dentro da lei, mas com agilidade. Sem dúvida. Eu acho que tudo isso daí, você sabendo o que precisa, você tem uma dificuldade, não é para pedir nada, é para facilitar alguma coisa junto ao setor industrial para agilizar mesmo. Ele está desburocratizando isso daqui. Às vezes você chegava na prefeitura, dava entrada num protocolo, passava numa secretaria, ficava engavetado, passava no secretaria, ficava engavetado. E a indústria não abria, não só a indústria, comércio, qualquer outro tipo de serviço. Loteamentos, coisas importantes, não giravam. E se você não abre aquele negócio, você não gera tributos, não gera emprego. Pô, é uma coisa. E a construção, no mínimo, ela fica inteligente. 4 anos, né? Se é um empreendimento grande, prédio, condomínio, seja o que for, ela vai dar 2, 3 anos e depois até vender, que ela gira por muitos anos a economia, né? Ela impacta, né? Você pega agora, a gente vai ter a revisão do plano diretor aí depois de 10 anos. A gente tem que ter muito cuidado de como elaborar isso daí adequadamente para não atrapalhar. Né? Manter o meio ambiente, cuidar dos impactos que podem causar, mas conciliar tudo isso é o grande negócio. Conciliar, né? Ninguém quer detonar toda a cidade na parte ambiental, mas isso daí é conversa, isso é sentar na mesa, conversar, negociar, cada um analisa e essa uma construção, né? Construção processual, né? E essa porta aberta do poder público junto, não é só com o CIESP não, Kiko, é com todas as entidades. Isso aí é fundamental em qualquer cidade. Eu acho que a gente pode montar um case de sucesso aí. Eu sempre comento isso aí quando eu tenho reunião em São Paulo, lá na Paulista, o pessoal fala, o que acontece em Sorocaba, que Sorocaba vai indo bem. Porque tem essa situação de todo mundo bola se da vez. Exatamente. Mas vai continuar a bola da vez por muitos anos. O Nino já não é fácil. Porque eu acho que a figura de até quem a gente vai em outro dia, porque o prefeito Rodrigo Manga tem uma temporariedade, né? Sim. Todos têm, você também no CIESP, eu aqui, claro. Nada é permanente, mas a gente alonga. Sorocaba me parece ter quase que é um modelo instalado que quem assume essas posições mantém esta visão. Essa visão está implantada, né? E o CIESP, na sua figura, e outros que também se sucederam e que estão ali no apoio, ajudaram a mostrar o quanto a indústria é importante e nesse processo todo de crescimento e manutenção. Das mãos junto com a entidade, Associação Comercial, Associação dos Engenheiros, Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, sempre a gente está conversando em sintonia, mesmo sendo setores diferentes, mas na realidade a convergência é uma só. É pensar na geração de emprego, movimentação da economia, qualidade de vida para as nossas gerações que vêm pela frente. Você pega aí, tem acho que do Santander que está montando aí no centro da cidade, onde era na rua 15 de novembro. Quase 3 mil empregos. Então, mas ele pega um colchão da população que talvez não seja tão especializado em alguns setores e é necessário isso daí também. Movimenta a economia, gera emprego e para essas pessoas que às vezes não têm um conhecimento para uma indústria. Hoje você fala na indústria 4.0, no 5G que está implantando. Então nós temos que ter um conhecimento diferenciado, principalmente na inovação tecnológica, nas empresas. Esse é um trabalho que nós do CIESP, junto com o Senai, estamos fazendo muito forte. Nós tivemos aí há 2 meses atrás o lançamento da jornada de transformação digital pelo Senai e pelo Sebrae. Eu queria que você segurasse esse tema. No intervalo eu quero que você volte nesse ponto. Legal. Tá bom? Vamos fazer nossos amigos estão pedindo. Nós vamos a um intervalo comercial? Pois não. O nosso Pedro está fazendo outra conexão. Ok, então vamos continuar falando desse assunto que você estava e eu te interrompi. A gente vai atrasar um pouquinho o intervalo comercial. Legal, então pode falar. Seguindo aí, tá aberto lá. Tá aberto. Então, essa jornada de transformação digital, Kiko, é um trabalho que está sendo aportado quase 300 milhões de reais pelo Senai e pelo Sebrae para fazer um trabalho totalmente gratuito para as micro pequenas empresas com faturamento até 8 milhões de reais anos, onde os técnicos do Sebrae e do Senai vão até as empresas e fazem toda melhoria no sistema de gestão, faz primeiro um diagnóstico para verificar que nível de maturação essas empresas estão,
Daí o técnico vai junto com o profissional da empresa trabalhar junto a um Lean Manufacturing, que é uma reorganização da empresa, 5S. Até para ele poder, né? Às vezes você, para prestar um serviço ou desenvolver um equipamento, você tem que mostrar um certificado daquilo que você está fazendo para quem vai comprar. Sim. Você tem que ter qualificação, porque hoje não basta simplesmente você fazer o produto, mas mostrar que tem qualidade no produto, que tem controle de qualidade, enfim, que tem condições de ter um produto de alto padrão, né? Ou um serviço de alto padrão. E as micro pequenas empresas são as que mais sofrem no mercado brasileiro, ou seja, o nível de mortandade das empresas que nascem e morrem é muito grande. Então, esse trabalho de assessoria, de trabalho, de apoio é fundamental. Então, nós do CIESP, junto com o presidente da Fiesp, CIESP, a gente sentou, eu participei inclusive dessas reuniões de São Paulo, para a gente definir para o estado de São Paulo todo, mas Sorocaba está saindo na frente. O número de inscritos e pela capilaridade que a gente tem junto às micro pequenas empresas, isso é fundamental. Vocês se conversam no CIESP? Muito grande. Aproveitam mesmo. Há 30, 40 anos atrás, a gente chegava, o pessoal do CIESP chegava lá, as micro pequenas empresas chegavam e ficavam meio encolhidas. Né? Não, aqui é o local só para grande empresa. E ao longo do tempo a gente foi trabalhando. E era mesmo, né? Quer dizer, tinha, não é que é aquela coisa de romper esse ponto, né? Que você fala. Você já sabia quem ia assumir, quem estava na CIESP, só os medalhões, né? Exatamente. Essa era uma grande verdade. Mas é porque a cultura não estava instalada nesse sentido. Não é porque havia, não queremos que aqueles que são menores cheguem e depositem o seu trabalho. E hoje né? ao contrário, no próprio conselho nosso, aí são muito grande o número de micro pequenas empresas, têm acesso total, participam. Nós tivemos aí no dia 8 de dezembro, tivemos uma reunião final em São Paulo. Nós fomos com 2 vans aqui, lotado de pessoal tanto da grande empresa, mas micro pequena empresa participando da reunião final. Então eu acho que isso daí é fundamental, eles se interagir, participar junto com a gente. Então, se você pegar o nível de mortandade das empresas aqui em Sorocaba, comparando com o Brasil, é totalmente diferenciado. Porque tem apoio. Esse trabalho, esse apoio pega na mão. Nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz um trabalho também fantástico junto às micro pequenas empresas para abrir profissionalização junto aos profissionais para esse mercado. Precisam, né? Exatamente, pela Unitem, né? Então, eu acho que é uma somatória de ações. Você vai falar quem que é o melhor disso aqui? Não tem. É mãos dadas, mundo, né? Todo mundo junto, os atores são todos participando. Eu acho que isso é o grande diferencial de uma cidade. Nesse Agora, junto com isso, não está falando pegar esse Sorocaba como um grande exemplo, pelo amor de Deus, mas a gente tem que trabalhar na região metropolitana, fazer com que as cidades circunvizinhas também, dos 27 municípios que participam da região metropolitana, também comecem a participar. Muitas delas já estão no nível dessa festa, né? Muito bom, dessa festa. Muitas delas já estão bem. Vamos voltar a falar disso. Agora o nosso querido Pedro chegou, nós vamos a um intervalo comercial. Eu vou pedir uma água pro Eli, que tá morrendo de sede. A gente vai parar para ele tomar uma água e a gente volta já falando mais aqui do CIESP, o qual ele é o diretor titular aqui para a cidade de Sorocaba, para a região, né? Existe uma área de abrangência do CIESP aqui que tem feito um trabalho fantástico, né? Que tem integrado, unido empresários aqui na cidade de Sorocaba, dando conta daquilo que ela tem como missão. E o Eli é uma figura muito querida, muito articulada, agrega as pessoas no seu entorno, no entorno da CIESP, e também faz a diferença. A gente volta já tomando o primeiro café Excelsior com produtos da Padaria Real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com um super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Vem aí, Noite do Flashback com W ao vivo, dia 3 de fevereiro, às 22 horas. E a presença do DJ Vlad Mancini com as melhores dos anos 80 e 90, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. W ao vivo, para você viajar no tempo. Mais informações pelo WhatsApp 15998 175281. Apoio Instituto Homem. W ao vivo.
Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. Magnoconstrutora.com.br. A Magno é de casa. 91,1. Jovem Pan. A Ideal Seguros está há 28 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família. Em tudo que é importante segurar, a Ideal tem uma solução. Seguro do carro, da moto, da residência, seguro de vida, seguro saúde e até seguro para os seus equipamentos portáteis. Na Ideal você tem todos os tipos de seguros e tem a garantia de uma retaguarda sólida e experiente sempre que você precisar. Ideal Seguros, há 28 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família. O condomínio Lotus do Vila Flora é mais que um lançamento. É conforto e segurança. É manhã com sons de passarinhos. Fim de tarde com as crianças brincando. Passeio com seu pet. Viver perto do que te faz bem. Tranquilidade da natureza. Comodidade da cidade. Qualidade de vida conectada à tecnologia de um condomínio inteligente. Lotus Vila Flora. Conecte-se com o melhor em lotus.vilafloraresidencial.com.br. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h23. Repita. 8h23. Hora certa para o Colégio Ser, do infantil ao pré-vestibular. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Granville Reserva Atlântica. Seu sonho agora é realidade. Acesse granvillereservaatlântica.com.br. Muito bem. Política. Jovem Pan. Política. Este espaço tem oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras, guardamos o material até a ordem de entrega. Também conosco, participando desta entrevista, comentarista política Thaís Romão. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rosana, Kiko, toda a equipe, ouvintes da Rádio Jovem Pan, ao entrevistado, o Henrique Milos. Muito bom dia a todos. Muito bem, a Thaís vai entrar nessa nossa conversa e aí a gente tem a da política também, né, Thaís? A gente não desmembra aí dessa relação com a indústria. E eu não sei o que você quer perguntar, já que o tema é política, o Erli está aqui, mas provavelmente seja política empresarial ou a política que tem, obviamente, impacto na vida das nossas empresas, das nossas indústrias aqui na região de Sorocaba. Mas, pois não, eu acho que o Erli está te ouvindo, né, Erli? Consegui ouvi-la. Vamos lá. Sem dúvida, Kiko, eu quero perguntar um tema relacionado. O novo ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, deu uma declaração de que o país vive uma desindustrialização. Eu queria saber como que isso acontece. Sorocaba, pelo que o senhor falou, vive um cenário um pouco diferente de algumas regiões, mas na região de Sorocaba e em Sorocaba, se isso acontece e como que se dá esse processo aqui na região? Olá, Thaís. Bom dia, prazer falar contigo aí. Realmente, na década desde 1985, nós tivemos uma queda brutal a nível da participação do PIB do setor industrial no país.
Então, nós tivemos um pico de mais de 22, 26, 25% exatamente na década de 85, e de lá para cá começou a ter uma queda muito grande. Hoje nós chegou a 27%, né? Exatamente. E hoje nós estamos aí próximo ao setor industrial como um todo, por volta de 11%. Então foi uma queda no país totalmente equivocada do setor da política industrial. Eu acho que hoje os países mais desenvolvidos do mundo, ele tem como mote o setor industrial, que daí puxa os demais. Hoje a gente importa muitos produtos, principalmente aí os famosos circuitos eletrônicos, chips aí do mundo inteiro, depende aí de Taiwan, depende aí de países da China. Taiwan praticamente mais de 50 e poucos % fabricado em Taiwan. Se tem um conflito entre Taiwan e China... A Nancy Pelosi foi para lá, presidente do Congresso americano, né? E criou uma crise complexa, que até semana retrasada houve um exercício com mais de 70 aviões da China e navios militares também fazendo exercício militar, tudo em consequência disso. Agora, se parar Taiwan, nós estamos fritos, né? Então é uma geopolítica mundial, assim como está ocorrendo a guerra na Ucrânia e Rússia. Todo esse problema geopolítico mundial, de um modo geral, afeta nós aqui em Sorocaba, no país como um todo aí. Mas voltando à sua pergunta, Thaís, eu acho que é fundamental o que você citou aí também dos 27% realmente caiu, mas como eu estava conversando com o Kiko antes aqui, Sorocaba acho que está um pouco fora dessa curva. É um trabalho que a gente faz, a gente tem que pensar a nível nacional, a nível da geopolítica mundial, mas temos que fazer o trabalho nosso de casa, que é a qualificação profissional, fazer todo esse trabalho, estender o tapete vermelho a nível de atração de novos investimentos, com uma política entre o poder público, entre o setor industrial, as academias, e esse trabalho tem sido muito bem feito, até porque os resultados estão mostrando aí não é conversa, não é nada. Os dados estão mostrando isso aí, são dados do SEAD, são dados do IBGE. Então nós estamos um pouco fora de toda essa curva de queda do setor industrial no país. E, como eu já citei vários na nossa conversa aqui, são vários os fatores que nós tivemos aqui, essa mudança, diversificação do setor industrial. Agora, é fundamental, de novo, essa recriação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que está à frente o Geraldo Alckmin, que conhece o estado de São Paulo. Indústria e Comércio, né? Exatamente, da Indústria e Comércio, que conhece o estado de São Paulo, conhece as realidades. Eu acho que aí foi um acerto muito bom. A gente tem que, obviamente, acompanhar agora, junto com isso, vindo a própria reforma tributária, que o próprio Alckmin também está batendo na tecla para trabalhar em função disso daí. Eu acho que vindo a reforma tributária, com a recriação desse Ministério da Indústria e Comércio, com certeza absoluta, eu acho que o país como um todo vai ter uma melhora, e Sorocaba, obviamente, a gente tem que continuar ainda fortemente nesse cenário de crescimento, de sinergia entre os setores, poder público, setor produtivo de modo geral. Olha, eu quero jogar essa bola para a Thaís, e eu vou agora usar o Eli, tá bom para ser comentarista, viu? Ele vai ser convidado. Não é só pelo vozeirão, mas do conteúdo, é muito bom, né? É muito bom o conteúdo. Eu queria, na verdade, Thaís, a gente sabe que o presidente da República vai estar recebendo no dia 27, isso parece que está confirmado, convidando os governadores para uma reunião em Brasília, né? Acredita-se, e a gente estava falando com o Eli agora, que há conflitos entre estados ou estados que de uma maneira inadequada fazem uma concorrência desleal, diminuindo determinados impostos, criando dificuldades, em especial para o estado de São Paulo, perder indústrias, às vezes assim na divisa, né, de estados, não vai para muito longe, né, mas para poder fugir do problema do imposto, que é diferente entre estados. Você acredita, Thaís, e eu vou fazer a mesma pergunta para você e para o Eli, que a construção de uma reforma tributária passa sim pelo conselho dos secretários de Fazenda, mas também dos governadores nessa articulação antes de ir para o Congresso, mais Geraldo Alckmin, mais Haddad, enfim, e o setor empresarial de todo o Brasil? Como é que você vê essa construção de reforma tributária? A pergunta é para você e para o Eli. Eu vou deixar o Eli falar primeiro e você depois, pode ser? Pode ser. Bom, Kiko, primeiro, eu acho que tem que sentar sim com os 27 governadores, isso é fundamental para você verificar aí, cada estado tem a sua vocação, cada um tem que puxar o cobertor, como se tem antes, para o seu lado. Isso vai ser uma dificuldade imensa, e isso antecede
a reforma tributária. Ou seja, essa reunião já começa aí uma movimentação, não só primeiro para a governança do país como um todo, mas também principalmente aí na reforma tributária. Ou seja, nós temos aí que fazer uma sintonia entre os estados. Nós temos aí o Bernardo Arpi, que fez aí o mote principal da reforma tributária. Eu acho que vai seguir mais ou menos essa linha. Nós temos, ele é um especialista, nós temos um especialista. Ele pronto, aliás, ele já está junto com o governo. Então eu acho que isso daí é fundamental para a gente trabalhar em sintonia. As dificuldades vão existir, como eu comentei com você antes aqui. O ideal seria fazer uma reforma tributária no momento que o país estivesse mais em paz, mais tranquilizado, tanto na economia, mas não, a gente está num momento aí dificultoso. A previsibilidade aí para esse ano é um crescimento de 0,5% de PIB. Tomara que de novo errem, assim como os economistas erraram o ano passado, que era 0,5%, nós vamos chegar nos 3%, com todas as adversidades que nós tivemos aí, muito grande, com a pandemia, a guerra na Ucrânia. É interessante a gente comentar, Kiko, a gente falou da exportação. Sorocaba cresceu 44% no último ano. A região metropolitana 53,7%. Quem que é o maior importador nosso aqui de Sorocaba? Argentina. E a Argentina numa dificuldade econômica violenta. Imagina a Argentina bem. Imagina a Argentina bem. O quanto Sorocaba não impacta em Sorocaba. Nós chegamos a quase 45% em momentos bons aí. Por isso que a gente tem que torcer para a Argentina no futebol. Tem que ir bem feliz, comprar carro, né? E movimentar. Sorocaba agradece, né? Até um dia eu te ouvi aqui, você falou, prefeito, você tem que ir lá, sentar com o presidente da Argentina. Porque a relação comercial entre Sorocaba e Argentina é muito forte. Eu acho que nós temos que sim manter essa proximidade. Então, fugindo um pouco aí do mote, mas eu acho que está dentro do que a gente faz aí. Então, eu acho que esse trabalho aí da união entre os governadores, começar a tratativa, vai ter dificuldade, com certeza vai ter, mas é um preparativo, inclusive, para a gente ter esse trabalho. E com a criação, principalmente do Geraldo Alckmin, na criação do Ministério da Indústria e Comércio, nós temos a Tatiana, até a Carla estava junto em São Paulo lá, ela trabalha no Ciesp, trabalhava até agora. Ela foi chamada por Geraldo Alckmin, vai ser número 1 do Geraldo Alckmin na política. Ela morou 10 anos na China, então tem um relacionamento, um conhecimento muito grande. Até no dia 8 que nós tivemos a reunião lá, ela comentou sobre o problema da China, que na realidade tem um pouco da pandemia que está segurando na casa, mas tem o problema de não soltar o pessoal na rua para não criar o início de uma convulsão que está ocorrendo. Então não é só, olha, é o vírus que está aí, vamos fechar a casa aqui para vocês não saírem, para não se contaminar. Na verdade não é só isso daí, é um pouco que o governo segura de um modo geral para esse movimento que a China está começando a sair nas ruas não se propague. Então tem um negócio bem interessante. E essa Tatiana, ela fez um comentário sobre as relações da China, como ela morou há 10 anos, e faz 2 anos que ela está no Ciesp lá junto com a gente, e ela foi chamada agora pelo Geraldo Alckmin para ser o número 1. Então eu acho que essa proximidade... Você vê o Bernardo Api, você vê pessoas assim, mas existe um medo muito grande em torno desse governo que assume, né? Sem dúvida. Você acha que pode se injustificar? Porque ele justificava por ações anteriores, uma visão de mundo diferente e que assustava muito os empresários, né? Até que a maioria dos eleitores do Bolsonaro, os empresários, no empresariado, eram eleitores do Bolsonaro. Exatamente essa pergunta que eu ia fazer depois, viu? Ela falou que essa era a pergunta ela ia te fazer. Exato. Mas me parece que isso viu página virada, né? Agora tem que trabalhar, o empresário tem que trabalhar com quem tá, né? Nós temos que trabalhar muito forte nisso aí. Acho que o setor industrial, nós temos aí que esquecer um pouco o lado político, e nós temos, assim como o Sorocaba precisamos da política, mas vamos trabalhar, política institucional. Exatamente, né? Nós temos aí várias propostas que foram colocadas aí para o candidato a presidente, e agora a gente vai focar e cobrar aquelas ações, não só na reforma tributária, mas como um todo. E o setor, a Fiesp e o Ciesp, com uma representatividade que tem de peso no país, nós temos que trabalhar, sentar na mesa, negociar, cobrar, mostrando as ações, os caminhos que nós temos que fazer. Mas comentei com você aqui, uma empresa automotiva aqui no estado de São Paulo e empresa automotiva na região Nordeste ou no Centro-Oeste. Tem uma diferença aí de quase 20% no preço do produto preço do produto, que fica mais caro produzir aqui em Sorocaba. E mesmo assim a gente tem aí um boom do caso de uma Toyota que está exportando muito forte, mais de 1/3 da exportação, mais de 1/3 da produção é exportação. Então mesmo com essa dificuldade, nós temos que dar um equilíbrio nessa reforma tributária. Então eu acho que toda essa tratativa aí, o Ciesp e a Fiesp tem um papel fundamental para qualquer que seja governo.
Muito bem. Thaís, com você. Com relação à reforma tributária, até o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, deu uma entrevista dizendo que eles pretendem que essa reforma seja aprovada até o mês de abril. Então, existe essa expectativa. Vi também uma entrevista do presidente do MDB, Baleia Rossi, dizendo que realmente é essa a expectativa e de que tem sim uma grande articulação para que isso seja aprovado definitivamente até o mês de abril. Lógico que depende desse arcabouço fiscal, né, que eles estão preparando para apresentar agora, mas isso já está em conversas muito avançadas ali no Congresso, então a possibilidade de aprovação dessa reforma é muito grande. Agora, especialmente em São Paulo, eu queria fazer uma pergunta para o Eli. São Paulo viveu ali uma dificuldade muito grande, né, com a indústria, dificuldade no licenciamento, né, na questão ali da guerra fiscal. E qual que é a expectativa agora do empresariado com relação ao novo governador Tarcísio de Freitas? Olha, Thaís, eu acho que a expectativa é muito boa. Na campanha eleitoral, o Tarcísio teve aí várias vezes aqui em Sorocaba, dentre elas 2 vezes eu tive presente lá, sentamos junto, compus a mesa para conversar com ele, colocamos as nossas ansiedades a nível de Sorocaba e tivemos agora no dia 8 em São Paulo, no fechamento do ano, na reunião central lá na Fiesp, em São Paulo, Fiesp-Ciesp. Foram mais de 1.200 pessoas que tiveram presente e o governador Tarcísio ainda não eleito, né? Não tomando posse, foi em dezembro. E de novo ele citou a proximidade que ele precisa ter junto com o setor da Fiesp-Ciesp para reconstruir o setor industrial no país. Em função dessas fugas, dessas guerras fiscais que nós tivemos aí do estado de São Paulo com outros estados, nós tivemos aí perdas muito grandes de indústria, inclusive algumas até de Sorocaba, que saíram daqui, foram aí para Minas Gerais, principalmente na divisa. Por que divisa? Que eles usam mão de obra de São Paulo, que é muito bem qualificada, e usam o sistema tributário de Minas Gerais, assim como muitas foram para Goiás, ou seja, Paraná. Então nós tivemos uma perda muito grande. Mesmo assim, de novo, Sorocaba continua bombando, continua bem. Então nós temos que E Sorocaba continua bem, não só com a Toyota, a gente fala dela como a joia da coroa, mas não só, né? Setor de agronegócios, a empresa aí que fatura, setor de agronegócio, o setor eletroeletrônico. Então eu acho que é essa diversidade que é fundamental. Então eu acho que esse trabalho com o Tarcísio, e na realidade já era um mote de campanha dele, ele falando sobre isso daí, de rever o setor industrial. Quando a gente fala reforma tributária, mas nós temos que ter também a reforma tributária estadual, ou seja, 18% de ICMS no setor industrial é muito forte. Além disso, retenção do ICMS. Hoje uma multinacional aqui em Sorocaba, por exemplo, ela tem quase 2 bilhões de reais que é dela, que fica retido de ICMS em São Paulo. No estado de São Paulo. E o governo lá, principalmente, ele senta em cima do cofre e fala: esse dinheiro é seu, mas eu vou te devolver sobre certas regras. E daí como é que uma multinacional chega e explica lá no Japão, nos Estados Unidos ou qualquer outro país: olha, eu preciso fazer um investimento de 2 bilhões de reais. Fala, mas você tem caixa isso daqui? Fala, eu tenho em caixa, mas não está comigo. É difícil de explicar. Né? Então o próprio é uma das cobranças nossas do setor industrial, da Fiesp, do Ciesp, e o governador Tarcísio já comentou que vai rever isso daí, de retornar, obviamente, com uma política parcelada, mas rever coisa que não tem sido feito. Então essa política do ICMS, que é o grande vilão do setor industrial, ele vai trabalhar. Esse dinheiro retido ele também vai trabalhar. Então, e fora a infraestrutura para o setor industrial. Então ele quer uma parceria muito forte, não só do setor com o Ciesp e Fiesp, mas também com o setor do Senai, que é a profissionalização, que ele citou várias vezes como um dos grandes exemplos do país e bem adotar nas FATEC, nas escolas técnicas, que já são um nível fantástico, mas talvez ampliar mais o nível técnico. Hoje o Brasil, a formação de nível técnico chega a 23% dos profissionais que estão no mercado. Na Alemanha, esse número é 57% de profissionais que saem do setor técnico. É importante o nível de engenheiro, tudo mais, é importante, mas o nível técnico já sai emprego garantido. É verdade. Então, eu acho que esse é uma outra ponto que é fundamental, né? E eu acho que essa proximidade, Thaís, que eu estou comentando com você,
tanto a nível de Ciesp, São Paulo está muito próxima junto ao governador Tarcísio, e aqui nós do Ciesp, junto com o prefeito Rodrigo Manga, que tem uma sintonia, uma proximidade muito grande, nós vamos fazer o trabalho de casa, e mais o Alckmin como ministro, eu acho que a gente está aí num cenário bastante interessante, temos que aproveitar esse caminho. Que bom, essa visão sua é extremamente importante. Thaís, eu queria que você desse seu destaque final. Eu sei que você tem hoje um compromisso, vou te liberar, né? Amanhã é a tua folga, né? E então eu queria que você fizesse o seu destaque ou sua última pergunta ao Erli. Bom, vou fazer uma pergunta então, para todo esse processo, Erli, é fundamental que o BNDES participe, né? Disso, esteja ali numa sintonia com o Ministério da Indústria. Diante de tudo que aconteceu com o BNDES no passado, nos governos do PT, dá para acreditar que o BNDES vai realmente fazer ali, se ele participar ativamente desse processo, uma distribuição igualitária, uma distribuição correta nesse novo governo do PT? Olha, acreditar eu não seria tão aí confiante de fazer isso aqui, mas a cobrança, e a gente tem que acompanhar muito bem aí, inclusive o Mercadante que está à frente do BNDES, independente da gente analisar a política externa, se vai financiar para outros países, vai tirar dinheiro nosso aqui, que é do trabalhador de modo geral, muitos deles aí do trabalhar e levar para outros países. Aliás, tem um aporte do governo central, do Caixa Central para o BNDES que ele vai ter que devolver para o governo de 22 bilhões. Então, quer dizer, nós vimos muito desencontro do BNDES no governo Lula e dos governos do PT. Então há uma preocupação com isso. A expectativa do Geraldo Alckmin é de que o BNDES tem uma participação muito importante para a indústria, né? Então, é por isso que eu pergunto se dá para acreditar que realmente isso vai acontecer de forma séria diante de tudo que aconteceu no passado. Thaís, eu vou até completar a pergunta, se dá para acreditar ou tem que acreditar que dê certo? Exato. Eu acho que acreditar, eu digo a minha palavra não, mas nós temos que construir, nós temos que se aproximar, construir, dar um voto de confiança, mas junto com o voto de confiança... Um olho no peixe, outro no gato. Exatamente. Colocar propostas, mostrar principalmente para micro, pequena empresa. Às vezes as grandes empresas nacionais, vamos esquecer aí os países da África que emprestou dinheiro, eu acho que isso aqui não pode mais acontecer. Eu acho que o próprio Congresso tem que colocar alguma coisa nisso aí para ter uma alavanca de segurar esse tipo de exportação. Se você é um país como Estados Unidos, outros países, você pode ajudar outros. Porque nós estamos com uma dificuldade imensa aqui dentro. Mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela, não dá para engolir, né, gente? Não dá. Empresário que está tentando fazer investimento sério não consegue chegar no BNDES. Exatamente. Os bancos operadores não te deixam. Esse que eu quero chegar. Sabe por quê, Thaís? Pequenas empresas, elas não conseguem ter esse acesso. Porque é o seguinte, Thaís, exatamente nisso que eu queria corroborar e já lhe dou espaço, mas só completar o seguinte, muitas vezes você tem capacidade para ir para o BNDES e o agente, que tem que ser sempre através de um banco, quando ele percebe que você não precisa do BNDES ou você consegue pagar o juro dele, já que não vai conseguir o BNDES com 1000 projetos para chegar lá, você vira um círculo vicioso e quem efetivamente precisa e teria capacidade de pagar direitinho e ter um fôlego importante para um negócio, não tem. Exato. É isso que precisa, na verdade, mudar, né? Quer dizer, capilarizar, chegar nas pontas esses recursos, Thaís, pode falar. E agora o BNDES nas mãos aí de Aloysio Mercadante, e esse histórico ruim de que o BNDES tem nos governos do PT, é isso que a gente tem essa expectativa de que se dá para acreditar ou não, né? De que isso vai mudar de alguma forma. Tudo bem. Pode falar, Eli. Mas eu acho que isso daí é um ponto que a gente tem que fazer marcação cerrada, forte em cima disso daqui e não pegar aqueles campeões nacionais, agora vamos falar sobre o Brasil, campeões nacionais, você colocar aí 100 bilhões e jogar na mão dessas multinacionais, dessas frigorífico, de grande porte, frigorífico, etc. E outros tais. Sendo que a média e pequena empresa tem uma dificuldade imensa de buscar dinheiro e você não tem acesso direto ao BNDES. Você tem que passar por um agente financeiro que cobra um spread fantástico. E se ele vê que você tem capacidade de quase morrer, pagar ele não vai no BNDES, ele empresta o dinheiro para você mais caro. Exatamente. E aí você precisa paga o dinheiro mais caro e não chega no BNDES. É uma barreira de matar. Tem. Então a gente tem que fazer com que o BNDES, na realidade, tenha acesso direto ao BNDES sem esse grande spread bancário, que é maior do que o juro do BNDES, é o spread bancário que os bancos cobram. E as dificuldades que tem
E às vezes a porta na cara que dá do micro e pequeno empresário. Fala, tá fechado aqui, não te recebo e não vou dar andamento disso aí. E a micro e pequena empresa é a que mais gera emprego no país, Kiko. É verdade. Então eu acho que isso daqui tem que ter um olhar diferenciado. E o serviço também, né? São dois setores. O setor de serviço é o que mais cresce no país. Então eu acho que tem que ter um olhar muito forte aí, uma cobrança muito cerrada em cima do BNDES. E nós vamos cobrar você, aquele movimento. Aí nós vamos cobrar para que o CIESP continue funcionando, trazendo indústria para cá. Sem dúvida. Né? A tua função é colaborativa, você não ganha nada para isso, mas assim, ganhamos nós a cidade, sem ganhamos dúvida. todos nós. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu vou me despedir de você, da Thaís. A gente já tem uma nova sequência entre eles. Daqui a pouco o nosso prefeito de Salto de Pirapora vai entrar com a gente também. E a gente com certeza vai falar mais. Quero agradecer a assessoria de comunicação do CIESP, na figura da Carla, uma grande profissional que acompanha e está sempre dando todo o apoio naquilo que a gente precisa de conteúdos e de informações. E que você fique aí mais longos anos, não sai não, vira aí, né, por um bom tempo no CIESP para consolidar bem aí a nossa indústria, a pequena e média indústria, a grande, enfim, sendo de todos um grande apoiador. Legal, mas só bem rapidinho, Pode inclusive falar. a gente estava aí com previsto para o mês de dezembro um encontro aqui em Sorocaba. Foi cancelado, da né, região metropolitana, né? de Sorocaba, promovido por nós do CIESP, junto com a Prefeitura Municipal, com a colaboração da Agência de Desenvolvimento, Agência Metropolitana, etc. Tá revisto para esse mês aqui. Hoje eu devo conversar com o prefeito Rodrigo Manga. Já tem ideia da data? Já tem ideia, provavelmente seja dia 23, mas 23, a gente tem que conciliar isso daí. São agendas complexas. De novo, a gente vai pegar toda a região metropolitana, Kiko, junto agora com o governador já de dar fato, os pedidos em mãos. E mostrar e colocar esse pedido em mãos. Por que nós cancelamos isso aqui? Porque o próprio governador solicitou para... Ele estava com uma agenda muito forte de montagem de secretariado. Ele falou, puta, não posso estar aí. Mas é fundamental, vai ser o primeiro case da região metropolitana do estado de São Paulo. Até porque tem esse da gente fazer. Nós 44. fizemos um trabalho pelo CIESP lá, muito forte, para verificar quais são as vocações da região metropolitana, os pontos fortes, pontos negativos, que setor você tem que trabalhar melhor. Então isso daí vai ser uma grande colaboração junto às 27 cidades da região metropolitana para dar um norte, qual é a vocação. Então, só para relembrar aí, tendo essa oportunidade, a Carla exatamente como a gente vai estar aqui de novo, ele com certeza a gente vai falar mais constantemente, que isso gera emprego para o nosso ouvinte que é pai, que trabalha, ou a mãe que trabalha na indústria, e a gente precisa fazer com que esse setor permaneça vivo, porque a gente vai ter propaganda, quando cresce a indústria, a construção, a gente tem a propaganda aqui na rádio da empresa que está construindo condomínio, prédio, da escola que precisa fazer matrícula, então tudo funciona junto. Então quando a indústria vai bem, por isso a gente diz, né, o próprio Geraldo Alckmin falou, nós precisamos reindustrializar o país, é isso, tá bom? Nós falamos com o Eli Silos, coordenador e diretor da regional aqui da CIESP Sorocaba, e a nossa querida Thaís Romão também vai partir. Obrigado, viu, Thaís? Um grande dia para você. Um ótimo dia a todos. Só um destaque, vai da política, só para ir embora. Só um destaquezinho. Olha aqui que eu nem preparei nada. Não, mas você... Agora, não, mas posse da Simone Tebet, né? Que teria adiado, a Simone Tebet teria adiado aí o dia da posse, teria que ser antes, mas o marido dela não poderia comparecer, então ela acabou adiando. E isso irritou alguns deputados e senadores que voltam para suas bases, né, na quinta-feira. Então, ficou ali um estresse por conta disso, mas todo mundo vai ter que ali adequar a agenda, porque também quando se está com o poder na mão e tem a caneta, todo mundo acaba tendo que ceder, né? É uma caneta mágica. Vamos ver quem vai... mágica. Agora, vai ser aquela competição, né? Porque a da Marina estava lotada, do Geraldo estava... A Marina estava lotado, a do Geraldo estava lotado, mas não ficou gente fora. A da Marina ficou. E agora a Simone Tebet é outra expectativa, se ela vai estar... A primeira que o Lula participou foi a do Geraldo Alckmin, a única, eu acho que foi a única que ele participou, acho que foi uma deferência. Não sei se vai participar da Simone Tebet, mas por enquanto a única foi a do Geraldo Alckmin. Você acha que ele vai participar da Simone, o Lula? Olha, acho que não. Não, né? Não, eu acho que ele fez uma deferência só ao vice, né? Eu acho que até fica Simone, inadequado. Na verdade, eu vejo como o PT vem engolindo a Simone, né? Mas não é uma figura que agrada o PT no geral, e o próprio Lula, ele agrada para ganhar a eleição, né? Para ganhar a eleição agradou demais, é isso? Exato, mas agora para dar um ministério ali, né, com musculatura, e ela
acabou pegando até um ministério com uma certa musculatura, não que ela queria exatamente, mas que tem uma certa musculatura. Eu acho que o PT não vai dar esse espaço tão grande assim, dar essa luz para ela, não com a presença do Lula lá. Vou falar uma coisa para você e pro Eli que está aqui com a gente, é o seguinte: a Simone Tebet, quando ela não tinha nada na CPI da Covid do Senado, e as mulheres não foram nem convocadas e depois ganharam espaço sem ser da comissão para falar, só com aquilo ela transformou pedra em ouro. Então eu acredito muito que a Simone, com pouco que tenha, vai criar status ao ministério que ela está. Eu acredito muito nisso, Thaís. Ela tem o poder de uma coisa que é importante, né? Presidente da República, ele pode não ter até recursos, mas ele tem a maior arma que tem o político é o púlpito. O púlpito. Então, quer dizer, ela tem voz. E quem tem voz pode fazer a diferença. É nisso que eu estou acreditando, Thaís. Eu também vejo. O abafar, o PT vai ter abafar mesmo. Dois detalhes. Primeiro, a Simone não tem mais mandato. E a pessoa que não tem mandato ali no meio, é muito difícil a sobrevivência, porque se ela sair dali, ela vai para o nada. Se ela é uma senadora, ela sai dali, ela volta para o Senado, tem ali um espaço para falar, tem a mídia. Agora, ela não tem mais mandato. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto são as ideias divergentes com o Fernando Haddad. Sem dúvida nenhuma, isso vai acabar pesando ao longo do tempo. Eu não acredito numa permanência até o final do governo da Simone Tebet. Tá bom, mas o Fernando Haddad também tá duro, né? Porque uma hora fala uma coisa, outra hora o secretário executivo... Olha, adorei o secretário executivo dele, deu uma aula. Assisti uma entrevista do secretário executivo dele, fiquei realmente impressionado, o Gallipoli, né? Que já foi Gustavo Gallipoli, que já foi diretor de banco, presidente de banco. Ele tem uma equipe boa, mas a situação dele, ele fica entre a política, a pressão política e a pressão técnica da equipe dele, né? Exato. Então vai ter que encontrar um caminho para não... É uma ordem mais expressa da Gleisi Hoffmann. Você adora a Gleisi, né? Você adora a Gleisi Hoffmann. Eu acho ela uma figura simpática, né? Primeiro, não tem... Tá bom. Mas no PT, ela tem uma força muito grande com o Lula. Então, isso não dá para negar. Agora, o Fernando Haddad, não acho que ele tenha força suficiente. Ele, veja bem, não acho que o cargo dele corre risco. Acho que é sólido o Fernando Haddad ali. Mas não acho que ele tenha força, talvez, para implementar certas questões necessárias, né, diante de uma questão política ali, que existe ali um grupo da Gleisi e uma divisão no PT e que fazem esse contraponto com ele. Muito bem, eu acho até que a própria Simone deve se ancorar muito no Alckmin, né? Eu acho ali que pode ter um apoio um no outro importante, né? Vamos ver, né? Precisamos deixar ver esse barco navegar. Por águas nunca antes navegadas, singradas, tá bom? Olha que bonito o verbo singrar o oceano, tá vendo? Rasgar o oceano. É isso aí. Beijo, Thaís. Beijo. Bela quinta para você. Obrigado. O Eli também vai entrar também na lista da equipe aqui de colaboradores, viu, Thaís? Não vai ter jeito. Ele fala bem, se coloca bem. Nós precisamos da indústria sempre falando por aqui, tá bom? Café Excelsior, produtos da Padaria Real. Eu vou tomar um café com a Thaís, com o Erli, e vou tomar também um café com o Nicolau Bianco, que está ouvindo a gente de Sarapuí também ligando. Hoje foi Recife, o que mais? São Miguel Paulista, Curitiba, o programa Loading está nos ouvindo, Tatuí também, todo mundo nos ouvindo também através ou das ondas do rádio na região metropolitana de Sorocaba ou através das plataformas das redes sociais. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já.